Carta aos Hebreus, é o Novo Testamento, capítulo de número 5, versículo de número 11. Glórias a Deus. Dá uns minutos aí para você poder encontrar. Glória a Deus. Acharam? Em nome de Jesus, a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo de número 11. Queridos, o que aconteceu com esses irmãos hebreus é exatamente o que tem acontecido com muitos irmãos nos dias de hoje. É o que nós vamos ver. E isso tem se tornado um impedimento no progresso espiritual, no progresso da fé. Tem impedido muitas pessoas de romper. E à medida que a gente for meditando e examinando a Escritura, eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão vão se identificar, porque é exatamente o que está acontecendo na vida de alguns. E Deus, Ele quer trazer a você a revelação da palavra para que você saiba o que fazer, para que você tenha a sua vida mudada. Porque eu tenho certeza que esse é o questionamento de muitas pessoas: o porquê que a minha vida não muda? Por que eu não consigo romper? Há determinadas áreas da minha vida que eu não consigo romper, e existe um porquê, é lógico. E hoje nós vamos aprender uma das razões porque às vezes a pessoa ela não rompe na sua fé. Então leia comigo o que está escrito aqui no versículo número 11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. O autor aos Hebreus, ele estava ensinando muitas coisas a esses irmãos. E coisas essas, querido, com uma profundidade espiritual muito grande, mas que tinha como propósito levar ao crescimento da fé, o progresso, ao amadurecimento. Mas o que estava acontecendo? Que haviam pessoas que estavam com preguiça de ouvir. Algumas traduções estavam que as pessoas eram indolentes, ou seja, a pessoa aprendia as coisas de uma forma lenta, estavam tardias para poder ouvir. Ou seja, não estavam tendo aquele devido cuidado ao ouvir aquilo que estava sendo anunciado, ensinado. Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco, é Deus se revelando a nós. Não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Então, o que estava acontecendo é que essas pessoas estavam preguiçosas ao querer ouvir. Não estava dando aquela devida atenção, aquele cuidado. Mas o que a Escritura, na carta a Tiago, ela fala que nós devemos ser prontos para ouvir. Está pronto, está atento para ouvir. Se preparar para poder ouvir. Porque nem todo mundo, às vezes, está ouvindo aquilo que está sendo pregado, que está sendo ensinado. Às vezes, aparentemente, parece que a pessoa está ouvindo. Mas, de fato e verdade, você vai perceber se a pessoa está ouvindo, é se depois ela vai colocar aquilo que ela está ouvindo em prática. É aí que nós observamos se a pessoa está ouvindo ou não. Então, às vezes, a pessoa estaria apenas ouvindo, mas não está dando aquela atenção, não está permitindo que a palavra entre e produza na vida da pessoa o resultado. Torne a vida da pessoa uma vida frutífera.
Porque esse é o propósito de Deus, nos tornar pessoas frutíferas. Por isso ele nos compara a uma árvore. E ele diz que a árvore que não dá bons frutos, ela é cortada. Quer dizer, Deus ele corta a conexão, a comunhão com a pessoa, e essa pessoa vai se secar. Porque alguém que está cortado de Deus é alguém que está seco, está morto espiritualmente. Porque nós só temos vida espiritual se nós estivermos conectados, ligados a Deus. Amém? Glórias a Deus. Se você prestou atenção aqui no que o autor aos Hebreus está falando, que pelo tempo decorrido, que haviam pessoas que já estavam, querido, na caminhada com Cristo, haviam abraçado a fé em Cristo há um bom tempo. Não eram pessoas novas convertidas. Haviam pessoas que já estavam bastante tempo caminhando com Cristo. E está dizendo que pelo tempo decorrido, essas pessoas deveriam ser mestre. O que é um mestre? Um mestre é alguém que ensina. É alguém que um dia aprendeu e se tornou apto, capacitado, qualificado para poder ensinar a outros. Então ele está falando que alguns deveriam se tornar um mestre naquilo que haviam aprendido da palavra de Deus, mas que estavam necessitados de que alguém novamente voltasse a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. O que isso significa isso? Eles necessitavam novamente de estarem aprendendo os ensinamentos básicos da palavra de Deus. Você está conseguindo compreender que eles deveriam ter progredido na fé, rompido através da sua fé, mas eles estavam completamente estagnados na fé, espiritualmente parados, não havia desenvolvimento. Então era para aquilo que eles haviam absorvido, aprendido, era para eles estarem ensinando a outros, estarem ensinando a outras pessoas, outros irmãos, estarem se levantando e se tornando um canal de Deus na vida de outros. Mas, ao contrário disso, eles estavam necessitando novamente de aprender os princípios, os ensinamentos básicos. E olha o que ele diz aqui. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então ele está dizendo que haviam pessoas que estavam necessitadas de leite e não de alimento sólido. E que quem se alimenta de leite são as crianças, porque elas são inexperientes. Então estava mostrando que eles não haviam saído da fase de criança. Porque quando a pessoa nasce de novo, ela nasce, passa pelo nascimento espiritual, a pessoa ela é uma criança comparada a uma criança recém-nascida. Então ela começa a ser alimentada pelo leite espiritual, como diz o apóstolo Pedro. Abra comigo lá. Depois nós vamos voltar à carta dos Hebreus. Abra na carta de Pedro, capítulo número 2, versículo de número 2. Capítulo 2, versículo número 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem experimentado que o Senhor é bom. Então, quando alguém nasce espiritualmente falando, essa pessoa é uma criança, um recém-nascido, e ela precisa realmente de leite. Porque você não vai pegar um alimento sólido, você não vai pegar uma criança, um recém-nascido, e você vai dar um prato de feijão, de arroz com feijão. Você não vai dar angu para a criança
criança. Você não vai dar um alimento pesado, né? Uma carne assada. Você não vai pegar e fazer isso. Você vai alimentá-la com leite, porque ela é inexperiente. Ela precisa crescer espiritualmente, porque esse é o propósito. É fazer a pessoa crescer. E quando a pessoa começa a crescer espiritualmente, o que a palavra de Deus ela fala? Que a pessoa começa a ter a experiência, ela experimenta na sua própria vida que Deus, Ele é bom. Ela começa a experimentar a bondade de Deus, a manifestação da sua bondade. Vamos voltar lá para Hebreus. Então o versículo 13 fala assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então está tratando aqui de pessoas, de irmãos, de filhos de Deus, que eram o quê? Inexperientes na palavra da justiça. Ou seja, estavam ouvindo, mas por estarem acomodados, preguiçosos, sendo tardios em ouvir, não dando atenção no que Deus está falando, não conseguiam crescer, não conseguiam praticar a justiça. O que é a prática da justiça? É a prática da palavra. E é justamente a prática da palavra é o que nos leva a um crescimento espiritual. Porque ninguém, querido, nasceu para ficar estagnado. A mãe, o pai que tem um filho, quando, isso é a ordem natural. Você tem um filho e você começa a cuidar dele, alimentá-lo. Por quê? Porque você sabe, entende que ele vai crescer e se desenvolver. Agora, quando isso não acontece, você logo começa a perceber que há o quê? Um problema. Há um problema. Há algo que está impedindo o crescimento desse seu filho, que está impedindo o crescimento. Então havia algo que estava impedindo o crescimento deles. Mas esse algo era o quê? A forma como eles estavam ouvindo. Porque a forma como eu ouço a palavra de Deus, querido, isso vai interferir na minha vida. Porque a própria Bíblia fala que havia pessoas que ouviam a palavra de Deus de mau grado. Se eu ouço a palavra de Deus de mau grado, querido, você pode ter certeza que essa palavra não vai se tornar frutífera na minha vida. Eu vou ter uma vida espiritual mirrada, minguada, raquítica. Não vai haver um crescimento, não vai haver um desenvolvimento. Então ele está dizendo que o motivo daqueles irmãos serem inexperientes, ou seja, o Espírito Santo não tinha possibilidade de usar aqueles irmãos, porque eles, querido, eram crianças ainda. Crianças. Não havia crescido. E quantos, queridos, já deveriam ter crescido, mas ainda não cresceram? Você já observou uma pessoa que é adulta, mas parece que ela não quer crescer? Você já observou que existem pessoas assim, que elas são adultas, na sua estatura, fisicamente falando, mas o comportamento delas é semelhante ao comportamento de criança. E você começa a perceber que a pessoa não quer crescer, a pessoa não quer desenvolver. A pessoa é um adulto, mas que tem o quê? Uma imaturidade. Tem uma imaturidade nas suas atitudes, no seu modo de pensar, nas suas decisões, nas suas reações, no seu modo, querido, de se expressar, de vestir, Então a pessoa, ela está sendo o quê? Imatura. Então ele fala que essas pessoas acabam impedindo, querido, Deus às vezes de usar a pessoa. Porque o propósito de Deus era usar o autor aos Hebreus para trazer um ensinamento mais sólido, mais forte, um alimento, querido, que levasse a um crescimento. Mas eles estavam o quê? Impossibilitados, porque alguns não estavam permitindo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática
prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha o que ele está dizendo, que o alimento sólido, aquele alimento forte, firme, né, que sustenta a pessoa, é para a pessoa que é adulta. Quando fala de adulto, está falando aquele que é maduro, aquele que cresceu, já saiu da fase de criança, que cresceu. É para esse que é o alimento sólido, o alimento forte. Por quê? Pega uma pessoa que é adulta e começa a alimentar com leitinho. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai continuar, querido, com fome. Porque o corpo dela, o seu organismo, querido, tem uma necessidade de um alimento mais forte, mais sólido. Mas ela é um adulto se alimentando de leitinho? Não! Fala que o alimento sólido é para quem já cresceu, para quem já atingiu a maturidade. Então Deus, ele quer trazer um alimento sólido a alguns irmãos, mas isso tem impossibilitado o Espírito de Deus trazer. Porque se você não consegue aprender os ensinamentos básicos, se alguém não consegue aprender os ensinamentos básicos, aqueles ensinamentos mais simples da palavra de Deus, como você vai conseguir aprender esses ensinamentos mais profundos? Como que Deus vai revelar a você esses ensinamentos que Ele chama de sólido? Aleluia! Então ele fala, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, quer dizer, pela constância da prática da palavra, a constância da prática, a perseverança na prática da palavra é que faz com que a pessoa ela cresça e faz com que ela se torne uma pessoa capacitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quantas pessoas que não têm discernimento das coisas, querido? Quantos crentes que não têm discernimento das coisas? O diabo está deitando e rolando. O diabo brinca com a pessoa. O diabo fala na mente da pessoa e a pessoa não consegue discernir que é ele que está falando. Tem pessoas que conversam com Satanás. Você sabe que está conversando com Satanás? Porque ele conversa na mente da pessoa e a pessoa não se percebe. Ao invés da pessoa repreender aquela ação maligna, aquela voz que vem falar na sua mente, a pessoa não repreende. Ela começa a achar que tudo é algo normal e natural. Então o diabo está agindo e destruindo a família, o casamento, atacando os filhos, causando problemas, trazendo sofrimento, oprimindo, cercando as pessoas. Ele está fazendo uma ruaça, uma festa na vida das pessoas, e as pessoas não estão tendo discernimento, não tem discernimento do que vem de Deus e nem daquilo que vem do diabo, porque estão lidando com as coisas de uma forma natural. Vê as coisas com uma forma natural, porque a pessoa, ela não cresceu espiritualmente, não está conseguindo compreender o que Deus está fazendo, a atuação de Deus, aleluia, e isso, querido, está impedindo a pessoa de crescer. Então a pessoa às vezes fica querendo crescer, mas não existe crescimento, querido, se não for por meio da palavra. É a prática da palavra que me leva ao crescimento. É por isso que eu tenho que me alimentar dela. Eu tenho que me alimentar dela. E Deus, ele vai nos dando à medida que a gente vai crescendo. Ele vai acrescentando, né, a revelação da sua palavra, os mistérios do reino de Deus a nós, à medida que a gente vai se desenvolvendo e crescendo. Mas se existe algo impedindo, nós precisamos tirar o que está impedindo. Nós precisamos tirar o que está impedindo esse crescimento. Porque o propósito de Deus não é que você fique estagnado, porque a Bíblia fala que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito, a chegar à maturidade. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Ele disse que quando ele era menino, ele falava como menino, ele sentia como menino e ele pensava como menino. Mas ele falou, mas quando ele chegou a ser
ficasse esses anos todinho na sua total dependência. Então isso ia trazer a você o quê? Um desgaste muito grande. Ia trazer a você um desgaste muito grande. Porque Deus, ele faz a pessoa com um propósito de crescimento. De crescimento. Então quando não está vendo um crescimento na fé, quando não está vendo um crescimento espiritual, então, querido, nós devemos parar e pensar. E refletir, o porquê que eu não estou crescendo, por que eu não estou rompendo. Aleluia, glórias a Deus. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que diz aqui, acompanha comigo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude dar alimentos como comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, e nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Olha o que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, estava dizendo os irmãos da igreja de Corinto, querido. Da igreja de Corinto. E você sabia, se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que muitos daqueles irmãos eram usados nos dons espirituais, mas mesmo assim continuavam sendo carnais. Continuavam sendo carnais, criança. Continuavam. Olha o que ele disse, que ele não podia dar um alimento sólido, forte para eles, porque eles não podiam suportar. Se há pessoas que não conseguem ouvir o que está sendo pregado aqui, imagine se o Espírito Santo começar a usar em coisas mais profundas. Sabe o que vai acontecer? Você vai se escandalizar, você vai virar as costas e vai embora. Você vai virar as costas e vai embora. Porque a pessoa que é criança, ela não tem condições às vezes de ouvir determinadas coisas. Você vê que o período que Jesus andou com os apóstolos, andaram com Jesus, esses 3 anos e meio, Jesus disse para os apóstolos que tinha coisas que Jesus não poderia revelar a eles, porque eles não suportariam. Então Jesus estava esperando eles crescerem, eles se amadurecerem para poder revelar a eles. Para poder, porque Jesus falou, não, se eu falar para vocês, vocês não vão suportar. Então ainda não é o momento de falar, porque eles não estavam preparados para poder ouvir. Você se lembra que quando Jesus começou a fazer um discurso e falar a respeito da sua carne e do seu corpo, que quem comesse não comer da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele, os discípulos que estavam ali presentes se escandalizaram, ficaram chocados, e porque eles entenderam que Jesus estava querendo talvez incentivá-los ao canibalismo, mas na verdade Jesus não estava falando sobre isso, mas ele estava entendendo a coisa de uma forma literal. Ele estava entendendo algo de forma literal. Jesus estava falando a respeito daquilo que ia acontecer com ele e da Santa Ceia, da comunhão que eles deveriam ter com eles através da ceia, mas eles compreenderam a coisa totalmente de forma diferente, e ao compreenderem, porque o modo como eles ouviram fez com que eles tivessem uma reação, querido, totalmente contrária do que eles fizeram. Eles abandonaram a Jesus e dizendo que era duro demais aquele discurso, e eles não suportavam ouvir aquilo. Não suportavam ouvir aquilo. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Ou seja, eles ainda eram crentes, irmãos em Cristo, que estavam sendo guiados pelos seus sentidos, sendo guiados ainda pelas obras da carne, porque havia entre eles ciúme, inveja, divisões, dissensões. Então eles ainda se
se deixavam levar pelos desejos da carne. E isso, querido, é algo que impede o crescimento espiritual. Não adianta você que é crente, você que é filho de Deus, querer crescer na fé, querer crescer espiritualmente, sendo uma pessoa carnal. A pessoa, se você não se tornar uma pessoa espiritual, você não vai crescer. Você vai continuar estagnado na presença de Deus, na casa de Deus. Para nós crescermos, precisamos nos tornar pessoas espirituais, nos tornar pessoas maduras, deixar as coisas de criança, as práticas, as coisas de criança, a infantilidade. Pessoas que às vezes não suportam ouvir determinadas coisas, não suportam ser corrigido, não suportam ser repreendido. Se você não suporta essas coisas, como é que o Espírito Santo vai fazer você crescer? Se você não suporta isso. Porque a pessoa que é madura é a pessoa que suporta, porque ela sabe que toda correção e repreensão é para o seu crescimento, porque Deus ele falou que ele corrige e ele exorta e repreende a todos quanto ele ama. E ele fala que aquele, querido, que não quer ser ensinado, corrigido pelo Senhor, ele considera a pessoa como bastarda e não como filho, porque o verdadeiro filho é aquele que vai aceitar a correção e a disciplina do pai. Então você percebe por que às vezes há algumas coisas que impedem as pessoas crentes de crescer? Porque a pessoa, ela não suporta ouvir determinadas coisas. A pessoa acha que aquilo ali é muito pesado. Não, isso é muito forte. Querido, é porque você então não conhece a palavra de Deus. Porque se você se aprofundar nas escrituras, você vai ver o que é forte. Você vai ver o que é forte. O que Deus ele fala aqui para os filhos dele, para aqueles que servem a ele. Aleluia. É por isso que você às vezes vê muitas pessoas desistindo. E como é que a pessoa quer romper na sua fé desse jeito? Você não consegue nem ouvir determinadas coisas. Não consegue. Não consegue suportar aquilo que está ouvindo, que é para a sua edificação, para o seu crescimento. Se você não consegue, você está mostrando o quê? Que você é criança. Você é inexperiente. Aleluia. E isso vai impedir você de crescer. Vamos voltar lá na carta aos Hebreus. Aleluia. Então Deus ele quer que nós venhamos ter discernimento. Que você não venha ficar a sua vida toda dependendo, às vezes, das pessoas, para que você, querido, possa perseverar na sua fé, para que você possa crescer na fé, que você não fique fazendo, às vezes, das pessoas uma muleta, dependendo, porque na nossa caminhada com Cristo, é verdade, às vezes, nós quando começamos, dependemos sim da ajuda de outros irmãos, mas chega um determinado momento que você tem que aprender a caminhar sozinho. Você tem que crescer e aprender a caminhar sozinho, aprender a fazer uso da fé que foi dada a você. Você precisa exercitar a fé que é para ser exercitada. Assim como nós temos a necessidade de exercitar o nosso corpo, porque se você não exercita o seu corpo, chega um determinado momento, o que acontece com ele? Ele vai atrofiar, querido. Você vai ficar travado, cheio de dores. Então você precisa exercitar. Você precisa andar, você precisa fazer uma caminhada, você precisa correr. Você faz ali as suas atividades no seu dia a dia. Você faz movimentos com o seu corpo. Para quê? Para que o seu corpo ele possa se desenvolver, ele não atrofiar, ele não ficar travado. Agora e a fé? Se você não desenvolve a sua fé, não exercita a sua fé, o que vai acontecer com ela? Ela se torna inoperante. Uma fé que não presta para nada. Quantas são as pessoas que têm uma fé que não presta para nada, querido? A fé do tipo de Deus, leva a pessoa a uma nova vida, a uma vida de mudança, a uma vida de transformação, de crescimento. Você não pode ter uma fé que não serve para nada, uma fé que não te traz resposta, uma fé que, querido, não traz solução dos seus problemas, uma fé que não traz libertação, cura na sua vida. Para que você vai ter uma fé que não serve para nada? Porque a fé é para ela ser útil na nossa vida, é para ela ser útil, é para ela, querido, levar
nos tornar instrumento na mão de Deus para ajudar outros que estão começando. Você aprende aqui e o Espírito Santo usa você para ensinar outras pessoas, para ensinar alguém no seu trabalho, para ensinar alguém na sua casa, para ensinar um filho, para ensinar o marido, para ensinar aquele num vizinho, para ensinar alguém que Deus colocou no teu caminho. Isso é o quê? O crescimento espiritual. É o crescimento. Aquilo que você aprendeu, você vai desenvolvendo pela prática. Então ele fala aqui, ó, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Então olha o que o autor Zebeu está falando, para avançar. Ele está falando, deixemos os princípios elementares, né, dos ensinamentos de Cristo para nós avançarmos. O que o autor está querendo dizer? Ele está querendo dizer, olha, eu não posso ficar parado sempre ensinando as mesmas coisas para vocês. Eu tenho que avançar. Eu tenho que trazer um outro ensinamento. Eu tenho que trazer um ensinamento mais sólido, mais firme para vocês. Eu não posso ficar aqui o tempo